Elisa Ladeira. De volta com a Redação Globo desta quinta-feira, são 5 horas e 41 minutos para você que está ligado aqui com a gente na Rádio Globo. E olha só, nesses dias aí, ontem, né, foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante para nós com a nutricionista Juliana Rotatori. Muito boa tarde, Ju. Prazer recebê-la aqui com a gente na Rádio Globo. Boa tarde, Elisa. Obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes. E só lembrando também, vocês que estão nos ouvindo, que nós estamos ao vivo também no Facebook, então você acompanhe nosso bate-papo aqui. Juliana vai falar muito sobre alimentação, né, Juliana, que é tão importante pra gente. Primeiro, agradecer sua presença, sua participação aqui com a gente no Redação Globo. Pra gente começar, Juliana, seria uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada? O que é uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada? Então, uma alimentação saudável é a gente, quanto mais alimentos integrais, alimentos, comida de verdade, né? Então, os alimentos mais naturais possíveis, o que a gente conseguir inserir na nossa alimentação é o mais ideal. Então, assim, hoje a gente preza, né, por uma alimentação mais natural possível, com menos alimentos industrializados. É isso que a gente tem buscado oferecer para os nossos pacientes no consultório, né, e para a população em geral. E tem aquela história também do colorido, né, Juliana? Aquela história, quanto mais colorido, melhor, né? É verdade, né? Alimentos mais coloridos, quando a gente coloca no nosso prato alimentos mais coloridos, a gente está ingerindo mais alimentos vegetais, né? Mais legumes, mais verduras e, consequentemente, a gente vai acabar adquirindo mais nutrientes, né? Mais vitaminas, minerais. Sim, com certeza. A gente sabe também, né, Juliana, que não é a realidade muita gente no nosso país ter uma boa alimentação, né, se alimentar bem. A gente sabe que tem muita gente que tem essa dificuldade de ter acesso a uma alimentação saudável, né? E você disse aí vários tipos de alimentos, né, que a gente tem que ter no nosso dia a dia, mas infelizmente essa não é a realidade de uma grande parte da nossa população, né? É verdade. O Dia Mundial da Alimentação, inclusive, ele foi criado, né, lá vem sendo comemorado desde 1981 pela FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas de Alimentação e Agricultura. Ele vem sendo comemorado justamente por causa disso, para tentar erradicar a fome, né, no mundo, porque a gente ainda acha que não existe mais fome, mas mais de 800 milhões... Pelo contrário, né? Exato. Pelo contrário. Mais de 800 milhões de pessoas do mundo ainda passam fome, né? Então, a gente ainda tem que tentar buscar ao máximo melhorar essa situação aí no mundo todo. E a gente pode fazer mais para poder ajudar. Com certeza. E os nutricionistas também estão aí para isso, né, Gil? Para ajudar a nossa alimentação. E fiquei sabendo que vai rolar aí um desafio de verão da Nutri. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, quem pode participar. Conta aí que eu já fiquei, será que eu posso participar? Então, eu resolvi criar esse desafio mais para incentivo mesmo da alimentação saudável, porque o difícil para todo mundo é começar. Então, a partir do momento... Com certeza. A partir do momento que você toma essa decisão de começar, né? Então, assim, eu resolvi criar para, a partir desse desafio, as pessoas começarem a buscar uma alimentação mais saudável. Então, a primeira intenção, né, é uma busca a tentativa do pelo menos um emagrecimento ali do início, mas nem só isso. Eu já fiz no ano passado esse desafio, deu muito certo. E o que as pessoas mais conseguiram mesmo foi mudar os hábitos alimentares e até hoje eu tenho retorno desse desafio com essas mudanças. Então foi muito positivo. Sim, exatamente. Eu acho particularmente isso muito importante, porque a gente tenta fazer uma dieta e aí fala, não consegui. Mas não é assim, né, Juliana? A gente sabe que a gente tem que mudar os nossos hábitos alimentares. Às vezes tem uma coisa que você gosta muito de comer que você não precisa largar a mão dele, assim. Verdade. E ter essa coisa tão radical, né? Porque às vezes você emagrece muito, faz uma coisa muito radical e aí, de repente, eu já vi alguns colegas meus que às vezes emagrecem muito, 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 de repente engordam tudo de novo, porque seguiram uma dieta muito rígida, abdicaram de várias coisas que gostava e ficava só naquilo mesmo, aquilo que estava restrito para comer, para poder emagrecer, e aí quando atingiu aquele peso que queria, voltou a comer as coisas e
engordou tudo de novo. Então, realmente, são os hábitos, né, alimentares que a gente tem que mexer. É o equilíbrio alimentar, né? A gente não tem que se alimentar só das coisas mais naturais possíveis. O quanto mais equilibrada a nossa alimentação for, melhor. É claro que a gente não vai seguir 100% daquela, né? A gente não consegue seguir uma dieta 100%, mas o máximo que você conseguir fazer já vai ser um ganho para a sua saúde, com certeza. Com certeza. E nós estamos falando de alimentação, mas a prática também de exercício físico é uma aliada no combate da obesidade, né? A gente estava comentando ali em off, você falou um pouco essa questão de obesidade, né? Que até nós tivemos debates aqui na Rádio Globo. É aliada da saúde também no geral, né, Juliana? É verdade. É muito importante fazer atividade física e conciliar com a alimentação saudável, os resultados são dobrados, né? Então, assim, eu prezo muito por isso, eu sempre incentivo os meus pacientes no consultório a praticar atividades físicas diversas, e não precisa ser, né, aquela atividade física que todo mundo faz, pode ser o que você gosta. Então, assim, o interessante é você procurar uma atividade que te dá prazer também, assim como a alimentação. Sim, com certeza. Pra começar, né, Juliana? Pelo menos pra começar. Você vê tanta gente aí que começa, vou correr um pouco, vou caminhar, né? Uhum. E aí você participando de maratonas, né? Participando de corridas, e aí apaixona, e vai pra mundo, e bate 10 km, bate 20, e aí apaixona e muda completamente os hábitos, porque eu queria até saber de você mesmo. A pessoa que se alimenta mal, né, uma curiosidade minha mesmo, a pessoa que se alimenta mal, ela pode ter algum problema praticando esportes também ou não? Sim, na verdade a falta, né, de nutrientes, se não tem uma boa alimentação, falta nutrientes, e com isso, por exemplo, pode aumentar o risco de lesões no esporte. Então, assim, muita gente não se atenta para isso e acaba se lesionando e não sabe o motivo. E um dos motivos pode ser a falta desses nutrientes. Aumenta muito a atividade física e a alimentação não acompanha. Por isso que tem que ser as duas coisas juntas, né? Com certeza. E quais são os principais erros que as pessoas cometem na alimentação? Eu sei alguns que eu cometo. Mas nós, assim, em geral, quais são os principais erros, assim, que as pessoas cometem? Então, se a gente não souber equilibrar mesmo o nosso prato, muita gente quer fazer tudo muito restritivo, igual você mesmo disse, e acaba não conseguindo levar essa dieta para o resto da vida, né? Sim. Ou essa questão também, assim, tem muita gente que faz uma alimentação com muito carboidrato. Então, não é que é para cortar o carboidrato da dieta, isso não vai resolver sua vida. Mas também não é bom a gente exagerar, principalmente em açúcar refinado, né? Carboidrato simples. É bom dar mais preferência para proteínas e também para gorduras boas. Tem gente que, hoje em dia, a gente com essa correria da vida, a gente acaba consumindo muito alimentos industrializados. Então, isso também atrapalha muito. O ideal seria os alimentos mais naturais mesmo, buscar sempre né, a gente sempre costuma dizer no consultório com os pacientes que é descascar mais e desembalar menos, né? Sim, e a gente é o que a gente come. Então, isso é muito importante, a gente sempre buscar essa questão da alimentação saudável mesmo. E é bom a gente pensar nisso, né? Sim. Porque às vezes se a gente pensar, eu sou o que eu como, você fica, opa. É verdade. Vou colocar o pé aí. Olha, eu vou falar por mim nessa situação aí, que eu fico muito tempo sem me alimentar. Então eu sei que é uma coisa muito errada, é muito grave, né? Aí às vezes na hora que vai alimentar já tá com uma fome forte, né? A gente pode fazer, tem algumas táticas, né, que a gente pode utilizar para poder ver se realmente é fome ou se não é uma ansiedade que você está durante o dia. Então, assim, nem sempre é fome. Então, por exemplo, um dia que você está com muita fome, se você quiser consumir um pouco de água, às vezes pode ser sede também, entendeu? Verdade. Então você pode consumir mais água, às vezes é falta de água, às vezes pode ser ansiedade. Então você tem que ver se realmente você está com fome, se você comeria qualquer coisa naquele momento ou se você está com fome de algum alimento específico. Então não é fome, né? Se é um alimento específico, não é fome. É uma vontade. É a vontade ali, de comer aquilo, né? Exatamente. Hoje, Juliana, chegou uma mensagem aqui da Andréia Carvalho, lá do bairro Bonfim. Ela disse o seguinte: como é que você vê um tipo de alimentação à base de trigo transgênico associado também com a obesidade? Primeiro, explica pra gente o que é trigo transgênico. Não, os alimentos transgênicos hoje em dia, assim, que tudo que é feito que vem de agrotóxicos, né? Todos os alimentos. Então, assim, hoje em dia tem muitos alimentos que são geneticamente modificados, são os alimentos transgênicos.
E esse trigo transgênico é um desses alimentos. Então, assim, não é indicado nenhum tipo de alimento transgênico. A gente tem que tomar cuidado, principalmente, por exemplo, bebidas... Sim, então não é indicado. Não, então, assim, bebidas à base de soja. É complicado você consumir se você não souber a procedência. Tem que procurar. Tem um tezinho lá, né, na embalagem que indica que é transgênico. Quanto menos consumir, melhor. Eu vou aproveitar, então, essa pergunta e falar um assunto, um tema, né, que é muito recente no Brasil, no mundo todo, é a quantidade de pessoas também que estão aderindo aí, né? Pessoas virando vegetarianas, pessoas virando veganas. Queria que você trouxesse um pouco pra gente sobre isso, porque, assim, eu acho que um pouco que a gente lê sobre as coisas, a gente vê que a pessoa também não pode ficar muito sem carboidrato, né? A pessoa acha que às vezes é só tirar a carne também, a proteína, que tem algumas coisas que podem falhar na vitamina do corpo também, não é? É verdade. Hoje em dia tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter um acompanhamento. Dieta para vegetariano, para vegano, tem que ter um acompanhamento, sim. Não é só tirar a carne, né? Hoje em dia a gente tem essa questão aí do pessoal falar segunda sem carne, né? Sim. Que é um projeto até que veio desse Dia Mundial da Alimentação para poder tentar reduzir o consumo de carne no mundo, né? Até por causa do gás metano, por vários motivos. Mas em relação a essa falta de nutriente, realmente, se você não consumir a carne, vai faltar alguns nutrientes, sim. Então, o ideal é que você faça acompanhamento para poder inserir novos alimentos. Então, assim, por exemplo, os vegetais, né? Tem alguns vegetais folhosos verdes que têm maior quantidade de ferro, que tem também na carne. Então, é melhor, a gente tem que aumentar o consumo. Ou então, consumir uma proteína vegetal, né? Que também vem suprir aí, e as quantidades são individuais. Então, é importante que faça o acompanhamento nutricional, sim. Com certeza. Então, ó, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, está ouvindo a gente também no rádio, é importante, né? Não simplesmente falar parei de comer carne, vou virar vegetariano, ou vou virar vegano, parei com tudo que relaciona a animal. Não, procure primeiro, né, um atendimento nutricionista, para você fazer esse acompanhamento e não ver aí se às vezes está faltando alguma coisa no seu corpo por conta disso tudo que você está modificando. Eu acho que qualquer mudança também que a gente faz, a gente tem que ter um acompanhamento, né? A gente não pode simplesmente, eu quero mudar, eu quero até tomar algum remédio para emagrecer, que a gente sabe que isso tem muito aí, a gente vê muito também em vários lugares as consequências disso, né, Juliana? Então, pra gente encerrar, olha só, 5 horas e 53 minutos, já estão chegando a nossa parte final. Queria pedir, então, para você passar algumas dicas para as pessoas, algumas dicas aí para quem quer ter uma alimentação mais saudável. Como é que ela começa, né? O que ela pode fazer aí para começar, pelo menos começar, né, Juliana? Então, começar com os alimentos mais naturais possíveis, aumentar o consumo de proteínas, né? Não necessariamente das carnes, da proteína animal, proteínas vegetais, aumentar principalmente o consumo de vegetais, de frutas, não tenha medo das frutas, tá? O pessoal... Elas são ótimas, são gostosas. Aumentar o consumo de fibras, de alimentos integrais. Sim. E sempre procurar fazer as refeições mais saudáveis possíveis. Então, assim, não ficar muito tempo sem se alimentar também, né? Para acabar não consumindo alguma coisa que não seja saudável. Sim. E é isso. E acompanhar as refeições, né? Tomar um café da manhã, almoçar. Muito importante. Que a galera... Eu conheço muita gente que pula o café da manhã e já ouvi dizer que é a principal do dia, né? É, uma das principais, sim, né? Só que, assim, se você não consumir também um café da manhã bem saudável, não vai adiantar muita coisa. Mas se você puder, o máximo que você puder fazer de alimentação saudável, um café da manhã saudável, rico em frutas. Sem bacon, você que está nos Estados Unidos, sem bacon. Verdade. Olha só. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nós estamos recebendo a nutricionista Juliana Rotatori. Juliana, passa o seu contato então para a galera que estiver interessada em fazer um trabalho melhor, mais completo, com acompanhamento, né, com especialista. E também, é claro, quem quiser participar do Desafio Verão com a Nutri, né? O meu Instagram é Juliana com Y, Rotatori Nutri. E eu estou passando todas as informações por lá. Além disso, tem um e-book também que eu fiz com 100 receitas saudáveis, entre saladas e também shakes e sucos. É um e-book de verão. Olha que bacana, e-book de verão, você chegar no verão saudável e com aquele corpo que você deseja. Então tá tudo certo, né, Juliana? Saudável
e bem com você mesmo, independente do corpo, se você tiver mais saudável e bem, tá ótimo demais, né, Juliana? Muito obrigada pela sua participação. Tá aí, então, vamos participar do desafio de verão da Juliana? Eu vou correr lá e vou participar, hein? 5h56, nós vamos ficando por aqui com Redação Globo. Já já nos encontramos no Globo Esportivo. Um forte abraço. Redação Globo. Apresentação Eli. Rádio Globo. Vamos juntos, Rádio Globo.